Shalom, queridos, graça e paz. Estamos acessando aqui ao vivo agora pelo Facebook. Vou dar um tempinho enquanto algumas pessoas chegam. Tem como ver quem está entrando? Não, né? Tem como ver. Eu quero meditar em algo com você hoje à noite. Eu quero que você prepare o seu coração. Enquanto as pessoas chegam, eu quero começar orando, tá bom? Nós já estamos 5 minutinhos atrasados do que nós tínhamos programado. Estava terminando de ajustar aqui. Eu quero então começar orando. Tá? Enquanto as pessoas chegam, você que já chegou, bem-vindo. E se você for ver depois essa live, não tem problema não, vai ser bênção do mesmo jeito, tá bom? Eu quero orar com você. Eu quero que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, trazendo cura, trazendo direção e trazendo paz. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Nós nos revestimos agora do que tem de melhor do Senhor para a nossa vida, da tua bondade, do teu amor, da segurança que o Senhor tem provido para nós nesses últimos dias. Pai, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos dos quais nós não imaginávamos viver aqui na Terra, em que todo mundo estaria embalado, estaria envolto no mesmo assunto, na mesma sintonia. Por isso nós entendemos que o Senhor está no controle, porque como o Senhor está no controle, então todas as coisas que irão acontecer com o teu povo é permissão sua, é porque o Senhor está dando a direção. Eu te agradeço, eu te louvo. Muito obrigado, Pai. Eu quero, nessa noite, colocar a vida de cada um dos teus filhos aqui presentes, dos que já chegaram, dos que irão chegar, dos que irão ver depois. Que o Senhor abençoe cada um deles, que o Senhor dê a eles a direção para fazerem a tua vontade, para viverem o teu querer. Deus, eu peço a tua bênção, o teu milagre, eu agradeço, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Graças a Deus, graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Eu quero meditar em algo com você hoje à noite. 1 Samuel, capítulo 3. E nós certamente temos algo a ser revelado da parte de Deus para a nossa vida, tá bom? 1 Samuel capítulo 3, graças a Deus, deixa eu ver aqui como é que está chegando alguém, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, amém, graças a Deus. Então veja só, 1 Samuel capítulo 3, está melhor? Isso, 1 Samuel capítulo 3. Bem-vindos, nós já temos algumas pessoas online, tá bom? E nós vamos então, isso, beleza, bem-vindo, você que já está comigo aqui online, estou acompanhando você aqui, tá bom? Vamos então para a palavra. Eu quero conversar com você hoje à noite sobre algo interessante que nós precisamos estar atento, sobre ouvir a voz de Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos e as visões haviam-se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel, ao que ele respondeu: Eis-me aqui. Prontamente correu até onde estava repousando, até o lugar. O Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes. E Samuel, Samuel, ao que prontamente lhe respondeu o menino: Fala, porque o teu servo ouve. Eu acredito que você já tenha passado por essa palavra algumas vezes. Eu também passei. Eu passei mais de uma vez nessa palavra. Já li mais de uma vez o que está escrito aqui nessa palavra. E todas as vezes que eu leio o que está escrito aqui, meu coração ele é renovado de uma compreensão diferente, de uma compreensão nova. É algo que se renova a cada vez que eu leio essa palavra. E por que eu quero chamar você hoje a essa compreensão nova?
tem duas coisas que são preliminares que eu quero que você entenda. Primeira delas, Samuel era um menino. Samuel era uma criança. Ele tinha, sei lá, uns 12 anos. Ele era uma criança. Aí, antes da adolescência dele. Samuel serviu o Senhor na casa de Eli. Eli, naquela época, era o sacerdote lá em Israel e servia o Senhor em Siló. Em Siló ficava o tabernáculo. E Eli servia o Senhor em Siló. E Samuel ajudava a servir ao Senhor ali, naquele lugar. E a Bíblia diz que naquele tempo a palavra do Senhor não estava manifesta, não era comum o Senhor falar. As pessoas não tinham costume de ouvir a voz de Deus. E então essa é a primeira consideração, que Eli era um menino, que Samuel era um menino. Segunda consideração, que Eli era um homem velho. Samuel não ouvia porque era criança e Eli não ouvia porque já estava surdo. Velho, na continuidade da leitura, nós vamos ver que Eli era um homem velho, ele é um sacerdote velho. Então, existem dois pontos distantes que nós precisamos entender nessa questão aí. É que Deus não escolhe idolatrar. Deus escolhe pessoas que queiram a sua voz. Então, eu posso ter 5 anos de idade, ou posso ter 50 ou 100 anos. A minha audição espiritual, ela é algo que diverge da minha audição física. Eu posso, inclusive, humanamente falando, ser alguém deficiente fisicamente. Mas a audição que eu quero que você entenda nessa noite, ela vai além dos nossos ouvidos. E Samuel, então, quando ouviu de Eli a instrução, ele voltou, deitou-se novamente pela terceira vez, e Deus falou com ele, e ele então disse: fala, porque o teu servo ouve. A partir daquele momento, Deus tinha para quem falar, e Deus tinha quem ouvisse. Esse era um ponto extremamente importante, porque não era apenas falar, mas era também ser ouvido, também ser compreendido. E a história vai relatar o que aconteceu com Samuel, mas eu posso resumir para você em poucas palavras. A vida de Samuel nunca mais foi a mesma depois que ele ouviu a voz do Senhor. E a grande questão que eu tenho para você, então, para colocar nesse momento, é o seguinte. Entenda, Deus não falou com Samuel de uma maneira assim: Samuel, Samuel. Não. Deus falou com Samuel de uma maneira simples, como eu estou falando com você. Tanto é que Samuel pensava que era Eli quem estava falando com ele. E Eli não falava com Samuel assim: Samuel, Samuel. Não. Ele falava com Samuel: ei, Samuel, por favor, meu filho, vem aqui. Samuel, faz favor. Vem. Ele usava uma tonalidade de voz normal para falar com Samuel. Quando Deus falou com Samuel, esse é um ponto que nós precisamos ter uma compreensão muito clara. Não foi algo sobrenatural no aspecto humano, foi algo natural. Então, ouvir a voz de Deus precisa ser algo natural para nós nesses dias. Entende isso? Não vai ser algo que vai mover você de um supetão, vai jogar você no chão, vai fazer você ver estrela, vai fazer você ver uma claridade. Não. Deus tem muitas formas de falar, e falar de maneira simples e clara, de uma maneira até confundível, faz parte do nosso treinamento para nós ouvirmos a voz dele. Então esse é um ponto que você precisa guardar. Outra observação também é que Samuel serviu ao Senhor e o sacerdote Eli era um homem velho e corrompido. Quando nós estamos servindo o Senhor, independe do lugar, independe do modo, independe da casa, independe da sociedade, independe dos outros, servir a Deus é uma posição, é uma escolha pessoal que, por mais que influencie a nossa vida,
Os outros não podem ser penalizados pela nossa falta de serviço a Deus. Os ambientes não podem ser penalizados. Eu vou ser mais claro ainda. As nossas preocupações, os nossos afazeres, aquilo que toma o nosso tempo durante o dia, não pode ser um motivo pelo qual nós não ouçamos a voz de Deus e não o sirvamos com o coração verdadeiro. E a gente pode ser cobrado diante de Deus por causa dessas nossas desculpas. E então eu quero que você entenda quais são os elementos essenciais para nós ouvirmos a voz de Deus, uma vez que, se nós ouvirmos a voz de Deus com clareza, com discernimento, Deus vai ter com quem conversar e nós vamos ter também com quem conversar, porque à medida que você ouve, você também fala. A grande questão nesses dias que nós precisamos ter bem claro em nosso coração é como ouvir a voz de Deus. Em que situações nós vamos distinguir a voz de Deus das muitas vozes que existem no mundo. Por exemplo, eu estou falando com você agora. Você entende que é Deus falando com você? Você entende que é Deus te convidando para um lugar onde Ele quer conversar algo em particular com você? Eu entendo que sim. Eu entendo que se você está comigo agora nesse encontro, é porque Deus quer tratar algo na sua vida. E eu entendo que se você entender esse tratamento de Deus, muitas coisas vão suceder bem na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, vamos lá, eu quero que você guarde no seu coração alguns elementos que são essenciais para nós ouvirmos a voz de Deus. Alguns elementos são necessários. Mas para isso, uma pergunta que eu quero que você entenda é o seguinte: o que fazer para ouvir a voz de Deus? Uma vez uma pessoa me perguntou, falou: pastor, eu não consigo saber quando Deus fala comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu falei para ele: olha, não tenha isso por mais importante. Tenha por mais importante o ser ouvido por Ele. Ou seja, antes mesmo de você querer ouvir a voz de Deus de uma maneira audível, compreendível, inconfundível, primeiro treine falar para Ele de maneira audível, inconfundível e assim, de uma maneira mais clara possível. Primeiro treine. Primeiro entre em oração. Primeiro deixe a sua voz ser ouvida no céu. Isso é uma consideração, um ponto importante a ser feito. Então, o que fazer para ouvir a voz de Deus? Então, vamos lá. Números capítulo 7, versículo 89, diz o seguinte: quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim lhe falava. Deus tem formas e modos de falar com as pessoas da maneira como Ele entende ser mais conveniente. Deus não pode ser um computador que eu programo esse computador para falar só de determinada forma, não. Ele fala de acordo com aquilo que é mais conveniente para nós entendermos, de maneira diferenciada. Por exemplo, Moisés ouvia a voz de Deus sobre o propiciatório. A voz que falava com ele, vinha de cima do propiciatório, ali do altar, do local de sacrifício. E vinha também ali, era como se o som viesse de entre os querubins que guardavam a arca da aliança. Então Moisés, preste atenção, Moisés estava dentro do local de sacrifício e Deus falava com Moisés. Preste atenção. Quando Deus falava com Moisés, Deus não falava com Moisés de um lado, de outro. Não, Moisés ouvia a voz de Deus de cima. Ele olhava de cima da arca. Ele ouvia Deus falando com ele de cima da arca. Então, se nós fôssemos direcionar o som, nós não procuraríamos a voz de Deus lá na janela, lá no corredor, não. Deus estava falando de um determinado local, de um local específico. Então, entenda que todos os locais, são lugares onde Deus fala conosco, onde Deus quer falar conosco. Mas nós precisamos ter um lugar apropriado, onde nós vamos ouvir a voz dele. O Senhor fala comigo na rua? Fala. O Senhor fala comigo? Fala. Mas o momento em que eu melhor ouço a voz dele, quando Deus fala comigo, é quando eu estou orando.
Quando eu estou ali de joelho, conversando com Deus, em silêncio muitas vezes, as instruções da vida, de como tomar decisões, de como enfrentar a vida, de como manter-se firme diante das dificuldades, eu ouço quando eu estou orando. Moisés ouvia quando estava lá na reunião com Deus. Então tem um lugar. O idioma certo e o lugar apropriado, ele precisa ser trazido a esse entendimento, porque vai gerar cura à medida que eu tenho o lugar apropriado e eu entendo qual é a voz de Deus, eu entendo o que Deus está falando comigo. Isso vai gerar cura, vai gerar transformação na minha vida. Então eu preciso entender, e eu preciso então preparar um lugar adequado onde eu vou ouvir a voz de Deus. Onde eu vou ouvir a voz de Deus. Deus pode falar conosco de qualquer lugar, mas acontece que nós muitas vezes não estamos preparados para ouvir a voz dele em qualquer lugar. Por isso nós precisamos ter um lugar apropriado, um lugar certo. Quando Jesus falou de oração, presta atenção como isso é interessante. Ele falou o seguinte, olha, os discípulos falaram para ele, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus falou, tudo bem, eu vou ensinar vocês a orarem. Quando vocês forem orar, entra no seu quarto, feche a porta e converse com Deus em secreto, porque em secreto teu Pai te ouve. E então orareis assim. Ele foi ensinando como quais eram as palavras a serem ditas. Mas a síntese da compreensão de como ouvir a voz de Deus, de como falar com Deus, era entrar no quarto, ter um local apropriado, ter um ambiente adequado. Ouvir a voz de Deus deve estar no nível de prioridade, mas não tanto quanto seja prioritário ele ouvir a minha voz. Você entende a diferença? Quando eu era mais jovem, mais menino na fé, eu queria tanto, falei, Deus, eu quero tanto ouvir a tua voz hoje, eu quero tanto você falar comigo assunto tal, eu vou sentar aqui e vou esperar o Senhor falar. Sabe o que acontecia? Não falava. Mas Deus, o Senhor não quer falar comigo. Eu entendi que naquele momento era eu quem precisava dedicar tempo falando com Ele das minhas questões, dos meus casos, das minhas dúvidas, dos meus temores, das minhas preocupações. Porque quando eu me descarregasse desses fardos que eu carregava, aí eu poderia então ter clareza no meu entendimento e no meu ouvido para ouvir a voz de Deus, coisas que com o tempo a gente vai aprendendo a ouvir. Então eu preciso ter uma prioridade muito grande de me fazer ser ouvido pelo Senhor, de me fazer viver a vontade dEle, de me fazer viver inteiramente, viver intensamente, fazer com que intensamente Ele ouça a minha voz, tá certo? Porque muitas vezes não ouvimos porque nós estamos com problema de audição. Não audição física, é lógico, não os nossos ouvidos, mas audição espiritual. Então, alguém me pergunta, mas por que eu às vezes não consigo, eu oro, faço tudo, por que eu não ouço a voz de Deus? Olha, tem um problema de audição nesse negócio. Os seus ouvidos não estão preparados para ouvirem o que Deus tem a dizer a você a seu respeito. Então, precisa então que essa audição espiritual seja livre, seja corrigida, seja adequada, tá certo? Porque se nós não adequarmos essa audição nossa, a nós ouvirmos e compreendermos o que Deus está falando, nós não vamos entender quando Ele fala. E não entender o que Deus fala é ficar tateando no escuro. Isso não é legal. Então, eu tenho que me deixar ser ouvido por Deus, mas tenho que preparar os meus ouvidos para ouvir quando Deus fala. Então, eu quero dar para você, 3 pontos só. 3 pontos, 3 indicações de uma preparação para ouvir quando fala, de como ouvir a voz de Deus. Primeiro item, primeira coisa, nós precisamos ter uma obediência na preocupação com o seu povo. O que Deus vai falar para mim sempre vai dizer respeito às minhas questões, aos meus enigmas.
Mas o que Deus quer conversar comigo é como se Ele quisesse elevar o nível da conversa. E o que Ele quer conversar comigo muitas vezes é sobre as questões do povo dEle. Preocupação com o povo dEle. Imaginemos nós, eu estava respondendo esses dias para uma pessoa falando sobre essa questão do coronavírus, como é que está. Eu falei para ele, olha, Fortaleza está assim, 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 e Deus está agindo, livrando muitos da morte. E depois eu olhei o que eu tinha escrito e falei, é verdade. Deus está agindo, livrando muitos da morte. Deus não está permitindo que muitas pessoas morram. Ele está livrando da morte muitas pessoas. Você entende que há uma preocupação de Deus com o povo dele? Eu compreendo. Números capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Números 1:54. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Veja, saíram do Egito, logo no começo, logo quando eles saíram de lá, no segundo ano, eles saíram do Egito, passaram 2 anos ao pé do Monte Sinai aprendendo a lei, que eles eram escravos. Ao passo de 2 anos, o Senhor falou: Moisés, conta o povo antes de iniciar a marcha. Ah, Senhor, eu estou preocupado porque eu tenho conta para pagar amanhã, eu estou preocupado porque eu estou em quarentena, eu estou preocupado porque eu estou meio depressivo, estou preocupado porque o meu coração tem hora que dispara, eu estou preocupado. Deus fala: ei, vamos esquecer um pouquinho os seus problemas, eu já os tenho nas minhas mãos. Vamos se ocupar com o meu povo. Vai contar o povo. Que terapia, que terapia. Moisés então foi contar todos os homens de 20 anos para cima. Deu 603 mil, quase 604 mil pessoas. Mas eles foram contar o povo. Naquele momento, o que era prioridade para Deus não era o que Moisés estava sentindo, pensando ou passando. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que Deus é insensível à sua causa. Não! É porque Deus quer nos tratar, muitas vezes, não como aquela criança indecisa, incapacitada, aquela criança que chora por algo, aquela criança que não tem maturidade. Deus quer nos tratar, às vezes, muitas vezes, como aquele filho adulto que pode sentar na mesa com o pai e negócios da família. Eu sei que quando meus filhos eram menores, eles não conseguiam conversar comigo certos assuntos. Eu tinha que conversar com eles na idade deles. Mas hoje, que eles já são maiores, nós sentamos na mesa, nós sorrimos, nós conversamos assuntos já maduros, sobre negócios, sobre investimentos, sobre casamento, sobre essas coisas, sobre família, sobre educação de filhos, sobre a igreja, sobre o ministério, sobre a profissão, sobre um bocado de coisa que nós conversamos que antes não tinha como conversar, porque eles eram crianças. Então é necessário que nós elevemos o nosso nível de maturidade diante de Deus, para nós tratarmos de assuntos que sejam interessantes a Ele também. Então é uma obediência, primeiro, obediência em preocupação com o seu povo. Agora o que eu quero dizer para você, olha só, nesse momento de dificuldade, de luta, o que nós, eu falo você e eu, é lógico, o que nós temos feito pelo povo de Deus. Eu recebo praticamente o dia todo pedidos de oração, são pastores que estão morrendo de coronavírus, são famílias que estão perdendo parentes, são amigos que se vão, são irmãos da igreja que estão com problemas de dificuldade, de negócios, de luta, ou seja, como nós temos ocupado o nosso tempo? Cuidando do povo de Deus ou cuidando daquilo que é prioridade para nós? A vida cristã não é uma vida isolada, fora da comunidade. Por mais que queiramos nos envolver, que nós não queiramos nos envolver, nós somos atravessados por ela. Então, nesse momento que você é atravessado pelas questões,
Qual tem sido a sua preocupação com o reino de Deus, com as coisas inerentes ao reino dele, com as coisas inerentes ao povo dele? Você certamente tem pessoas na sua relação de amigos, de conhecidos, que são carentes de um cuidado. Eu pergunto a você, essas pessoas são pessoas tementes a Deus? São pessoas que têm a vida entregue no altar do Senhor? Se elas são pessoas tementes a Deus e Deus trouxe no seu coração essa preocupação em estar se lembrando deles, é porque Deus quer levantar você para cuidar daquela pessoa. Isso mesmo, para cuidar das finanças. Olha, eu conheci um colega, ele já até morreu, já bem velhinho, era velhinho, morreu de velho ele. E ele era um homem muito rico lá no Rio de Janeiro, era industrial. Presta atenção, como isso é interessante. E uma pessoa tinha programado um assalto para ele, um sequestro, e depois sequestrar e pedir os bens como pagamento. A pessoa programou o sequestro dele. E no dia que a pessoa foi fazer o sequestro dele, aconteceu alguma coisa no trânsito e não deu certo. E depois essa pessoa foi presa por outro motivo. E lá na cadeia, ele confessou que ele tinha programado o sequestro desse colega meu. Tinha programado o sequestro e deu o plano de como seria. Essa informação chegou nesse colega meu, nesse industrial, lá no Rio de Janeiro. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no presídio, conheceu essa pessoa, adotou ele como filho espiritual, como filho, não judicialmente, é lógico, mas como filho de amor, e passou a cuidar da família daquele homem enquanto ele estivesse preso. Aquele homem saiu da prisão, reconheceu o amor de Deus, se entregou a Jesus Cristo e serve ao Senhor hoje, já tem muitos anos, ele serve ao Senhor no ministério de prisão, ajudando outros presos. Veja a preocupação com o povo de Deus. Veja a preocupação. Priorizar a nossa vida, o nosso mundo, colocar a nossa preocupação na frente, sempre as nossas questões, indica que nós ainda não entendemos quando Jesus falou o seguinte: olha, vocês estão preocupados, parafraseando, é lógico, vocês estão preocupados? Preocupa não, olha para os lírios do campo, que existe num dia e no outro dia já não existe. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios. O Pai veste esses lírios que existem por um dia. Ele falou o seguinte, Jesus falou o seguinte: não se preocupem, não estejam preocupados. Antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, e Jesus elenca quais são essas outras coisas, e deixa até um espaço para nós também elencarmos, complementarmos. Ele fala: e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós priorizamos o reino de Deus. Então, quando eu coloco o meu reino, as minhas necessidades, as minhas preocupações primeiro, indica que eu ainda não entendi o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Por mais que eu conheça essa palavra, indica que eu ainda não compreendi essas coisas. Então, ocupar-se com o que não é importante para Deus é uma maneira de fuga de responsabilidade, e fuga de responsabilidade principalmente de amor. Eu tenho outras preocupações. Você tem, e é a sua vida. Mas se você quiser ouvir a voz de Deus e não fugir da responsabilidade de amor que Deus tem para você, então aprenda a entender o que é importante para Deus. Aprenda a entender essas coisas. Porque quando nós nos ocupamos com as coisas, nós nos tornamos escravos dessas coisas. Mas quando nós nos ocupamos com pessoas, nós seremos para ela uma inspiração de como Deus as ama. Quando eu me preocupo com as pessoas, quando eu me preocupo com a igreja, hoje eu estive lá no templo, tirei um momento lá, conversei com as pessoas que moram lá no templo, fiquei alegre em saber da notícia deles, porque desde março que a gente não tem culto lá presencial, mas eu vou lá, eu falei: olha, como alegra o meu coração estar aqui. Como é que você está, meu filho? Você está bem? Você está superando esse momento? Você está precisando de alguma coisa? Essa preocupação. Passei na empresa de um irmão hoje, que ele estava trabalhando internamente, fui lá com máscara, todo preparado, igual a lei manda, né? Com os protocolos manda, fui lá, fiquei com ele, conversei com ele
Amei ver a história desse irmão, o trabalho desse pastor, inclusive do trabalho, as pessoas trabalhando ali felizes. Falei, Deus, como nós precisamos nos tratar, nos afiar uns aos outros. Isso é uma preocupação com. Eu não quero me tomar como exemplo, mas quero me tomar como um aprendiz também. Tá certo? Deus se interessa em números. E o cristão que não vê o reino de Deus, que não mira o crescimento do reino de Deus, mas que mira o seu crescimento, não entendeu os pilares essenciais do seu reino. Deus interessa em números. Quantas pessoas você cuida? Quantas pessoas você assiste? Quantas pessoas você atende? Quantas pessoas você serve? Essas coisas têm que ser levadas em consideração, porque se eu estou envolvido com alguém no mesmo trabalho, na mesma sala, no mesmo ambiente, tratando do mesmo projeto, a probabilidade de nós conversarmos sobre aqueles assuntos é muito maior do que se eu não faço parte daquele projeto. Se eu estou alheio. Você entende? É muito mais fácil nós compartilharmos. Deus transformou você para você continuar em uma eterna transformação. Deus, Ele quer influenciar o seu exemplo para também transformar outras pessoas. Você fala, mas eu não sei cuidar de ninguém. Tudo bem, mas ganhar almas, anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus, não é algo que precisa fazer um curso de teologia, não precisa ser pastor, não precisa ser... Não, você expressa o amor de Deus através do que Ele fez com você. Por exemplo, você pode contar o seu testemunho em 1 minuto, em 30, em 1 hora, em 1 dia, dependendo de quem esteja disponível para ouvir. Então é algo que você não pode deixar passar. Por que Deus ainda não te tirou aqui da terra? Por que Deus não levou você agora nessa crise de coronavírus? Porque tem algo de Deus, tem algo do reino dele aqui na terra que você precisa fazer, que você precisa estar atento. Tá certo? Então, para saber o seu nível de prioridade no que concerne o reino de Deus, basta que você olhe ao seu redor. Você está mais rodeado de coisas, de títulos, de diplomas ou de discípulos? Isso. Você está mais rodeado de contas a pagar, de preocupações, de negócios, de empresas. Você está mais preocupado com o quê? O que rodeia você? Então, para eu saber, eu participei de uma associação chamada Adonep, participei durante muitos anos. E na Adonep nós tínhamos que entrar com 2 livros. Um livro era a Bíblia e o outro livro era o talão de cheques. Então, se eu quisesse saber o meu nível de relação com aquele negócio, com aquela organização, era uma organização de evangelismo, eu tinha que olhar o meu talão de cheques. Saber quantos cheques eu tinha emitido para ajudar para financiar aquele projeto. Se eu vou na reunião, faço tudo, mas eu não contribuo, não faço nada, meu nível de envolvimento era pequeno. Olhemos ao nosso redor. O que nos cerca? O que está nos cercando diz muito acerca das nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? O que tem nos cercado? Quando você olha ao seu redor, o que você vê? Você vê mais títulos, você vê mais diplomas, você vê mais bens, você vê mais preocupações, você vê mais contas a pagar, ou você vê discípulos? Você define o nível de fé e de compreensão que você tem. Você define o nível de maturidade que você quer enfrentar. Você define até que ponto você quer ouvir a voz de Deus. Você define. Capacitar secularmente o fará você dominar na terra, mas o domínio na eternidade, como será? São 2 coisas importantes. E o domínio da eternidade, como é que eu domino na eternidade? Aqui na terra eu sei, se eu tiver títulos, se eu tiver diplomas, se eu tiver capacitações, eu serei benquisto. Mas lá na glória, os meus títulos não servem de nada, as minhas capacitações não servem de nada, nada serve. Serve o que eu faço para o reino dele. Serve o que eu faço para as pessoas. Serve o meu envolvimento aqui. Pode ser que na terra eu não tenha grandes títulos, mas lá no céu eu seja reconhecido pelas obras que eu faço. O bom é que eu tenho os 2. O bom é que eu consiga acumular os 2. Que eu tenha títulos na terra e títulos no céu. Estou formando agora na 2ª faculdade de psicologia. Mas
eu me preocupo também com os títulos lá no céu. Como que eu sou visto lá no céu? Deus pode contar comigo quando Ele mais precisa? Ou será que sou só eu quem posso contar com Ele? Então, qual é a minha prioridade? É um título na terra ou um título no céu? Olha, o do céu, ele é eterno. O da terra é efêmero, é passageiro. Muito passageiro. Qual tem sido a sua ocupação em contar discípulos? Qual tem sido a sua ocupação em contar discípulos? Qual tem sido a sua ocupação em contar discípulos? O Senhor chamou Moisés e falou: Moisés, conta as pessoas que são minhas. Vai lá e conta. Mas, Senhor, eu estou... Moisés, esqueça, vai lá e conta as pessoas. Conta. Os seus discípulos cabem na sua mão? Ou será que não? Ou será que não dá nem para colocar numa mão porque não passam de 5, não chegam a 5? É 0 ainda. Essa é a preocupação que você tem que ter. Tá certo? Números falam mais que algarismos. Números falam de conhecimento, falam de mapeamento, números falam de instrução, números falam de orientação. Qual tem sido a sua didática, a sua maneira de ouvir a voz de Deus? Qual tem sido a sua forma de ouvir a voz de Deus? Qual tem sido? Porque se eu não tenho me ocupado, se eu não tenho me atido na importância, se eu não tenho colocado como importância uma preocupação com o seu povo, indica que eu não entendi ainda o que é ouvir a voz de Deus. E eu preciso alinhar essas coisas. Segundo item, é uma obediência na organização para a conquista. Uma coisa é eu saber contar. Eu tenho 10 discípulos, eu tenho 100 discípulos, eu tenho 1000 discípulos. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Agora vamos tratar de estratégia de negócio. Eu estava pensando, passando aqui na rua, as ruas desertas, né? Vi uma empresa e pensei assim, era bom se tivesse um escritório de estratégia. Eu tenho um problema X, eu tenho uma estratégia para você resolver. Eu tenho um problema, eu tenho uma estratégia, um escritório de estratégias. Aí eu, pensando nesse assunto, é assim, qual é a minha obediência na organização para a conquista? Qual é a minha estratégia para a conquista? Números 2, 1 a 2, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e Arão: Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as suas insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação se acamparão. 2,34. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes. Assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. A gente vai ficando mais maduro, a gente vai vendo assim algumas falhas que a gente comete. Eu tenho 3 filhos, eu tenho Jessé, aliás, na ordem, né? A Tiso, Jessé e a Mísia, são 3 filhos. Eu estava pensando hoje, falei, Deus, eu poderia ter 4 filhos. Na época que nasceu o terceiro, eu fiquei com medo, preocupação financeira, tudo, e acabei que eu não tive outro filho. Poderia ter 4. Talvez eu tivesse 5 filhos. Se eu tivesse 5 filhos, eu seria conhecido como outra pessoa. Não especificamente como eu sou conhecido hoje, mas como outra pessoa. Veja que essa preocupação em ter filhos biológicos, filhos espirituais, ela é necessária para nós entendermos, para nós vivermos, para nós vivenciarmos aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele está vivenciando, aquilo que Ele está nos tratando, aquilo que Ele está... E se eu não tenho preocupação em ter filhos, em estratégia, eu não estou preparado para ouvir a voz de Deus. O Senhor chamou Moisés e falou: Moisés, organiza o povo da seguinte maneira: você coloca a tribo tal desse lado, a tribo outra desse lado, outra desse lado, outra desse lado, outra na frente, outra atrás. Por que não foi todo mundo igual um bloco de carnaval? Todo mundo junto ali, todo mundo chamado... Não, Deus falou, não é assim, Moisés. Tem uma maneira, tem uma forma de você organizar as coisas. Me ouça. Praticar a organização é algo formidável, mas a maior compreensão não está na prática somente ao que lhe interessa, mas ao que tem relação ao reino de Deus. Você pode ser um homem organizado nos negócios.
Você pode ser um organizado na família, na empresa, onde você estiver, nos estudos, na faculdade, onde você for. Mas se essa organização que você tem não se estender para o reino de Deus, você não vai entender quando Deus te falar para organizar a igreja dele, para organizar o povo dele, para organizar as coisas no reino dele. Você não vai entender. Então, é preciso que nós pratiquemos, porque se eu estou praticando, eu falo, Deus, como é que o Senhor quer que eu organize certas coisas? Como é que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu... Como o Senhor quer que eu faça? De que maneira o Senhor quer que eu haja? Como é que... Deus, o que o Senhor acha de colocar a pessoa tal em lugar tal? O que o Senhor acha, Deus? Deus, o que o Senhor acha de eu fazer um... Sabe, é organização. Muitas vezes nós somos organizados com as coisas que nos interessam. Então, se eu não me organizo, se eu não me empresto, se eu não me presto a organizar as coisas no reino de Deus, é porque aquilo não me interessa. Estou dando um recado para Deus. Eu dou o recado não só quando eu falo algo, mas quando eu demonstro algo. E o recado daquilo que é demonstrado é mais forte do que o recado daquilo que é falado. Então, eu demonstro algo para Deus, eu demonstro o meu nível de envolvimento a partir das minhas atitudes, das minhas ações. Eu falo para Deus o que eu quero e o que eu não quero. Entendeu? Quer saber qual a importância que você dá para o reino de Deus? Olhe na sua agenda. Quanto tempo você investe na organização de discípulos, na lapidação de talentos, na escolha de pessoas para proporcionar o crescimento do reino dele? Quanto tempo você investe do seu dia? Tem discípulos que eu converso pelo telefone, tem discípulos que eu converso pelo WhatsApp, tem discípulos que eu converso pessoalmente. Eu vou vendo cada um deles. Mas quanto tempo do seu dia você investe organizando, falando do amor de Deus a alguém? Falando, rapaz, me siga, eu tenho algo para te ensinar. Quanto tempo da sua agenda das 24 horas? Isso, das 24 horas. O dízimo do tempo. Quanto tempo você dizimou das suas 24 horas organizando células, organizando discípulos, principalmente agora com essa falta de tempo, essa pandemia, né, todo mundo em casa, aliás, esse tempo sobrando, quanto tempo você tem dedicado? Quanto tempo você tem dedicado para... Fecha aqui, filha, por favor, essa porta. Quanto tempo você tem dedicado nessa atividade? Quanto tempo você tem dedicado especificamente nessa atividade? Porque se na sua agenda não tem uma lista de coisas, que essas listas incluem isso aqui é do reino de Deus, isso aqui é organização, isso aqui é prioridade, isso aqui... Se não tem, indica que não há o envolvimento. É fácil dizer o que precisa ser feito no reino de Deus. Muitas pessoas chegam e me falam, pastor, faça isso, faça aquilo, invente aquilo, faça de uma forma, faça de outra. É fácil dizer o que precisa ser feito. Ocorre que Deus não precisa de consultores. Deus precisa de trabalhadores. Claro que consultoria é um trabalho, mas a consultoria não executa. A consultoria diz o que tem que fazer. Deus não precisa de consultores para dizer o que precisa ser feito no reino dele. Deus precisa de trabalhadores. Pessoas que organizem as tribos em determinadas posições que Deus colocou. Organizem as coisas como Deus quer que sejam feitas. Entendeu? Muitas vezes na sua empresa você não precisa de um consultor, você precisa de um funcionário, de alguém que possa obedecer ordens, de alguém que você possa trabalhar com ela. Tá certo? Então, cada pessoa tem uma colocação chave no reino de Deus. Você consegue investir tempo pensando nesse assunto e até que ponto você consegue praticar? Sério, no reino de Deus, as pessoas têm pontos chaves. Eu fico pensando nesse assunto praticamente o dia todo. Como levar cada pessoa ao entendimento, à compreensão do que Deus tem para a vida delas. Eu talvez invisto mais tempo da minha vida pensando em como organizar essas coisas. Sério, de verdade. Em como... Até quando eu não estou escrevendo, até quando eu não estou registrando, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou... A Bíblia fala de orar sem cessar, né? Então, orando o dia todo, perguntando para Deus uma direção. Então, até que ponto nós investimos descobrindo talentos de como fazer as coisas no reino de Deus? Até que ponto? As 12 tribos falam de cada perfil, do perfil de cada pessoa. 12 características que explicitam a humanidade. Rúben, que era o da frente, Rúben é aquele que é forte.
mas não domina os seus impulsos. O Senhor falou, olha, a tribo de Rúben fica nessa condição. Então, precisava investir tempo conhecendo a tribo de Rúben. Simeão é violento. É uma pessoa boa, mas é agressivo quando o incomodam. Levi, ele é articuloso, Levi é vingativo. Zebulon, aliás, Judá é resistente, mas não é apto para governar sozinho. Zebulon é criativo, é apto para novos projetos. Issacar é inteligente, mas não é estudioso. Não vai mais longe porque não é totalmente arrojado. Dan, ele é desconfiado, ele é astucioso, às vezes age isolado e não valoriza o trabalho em grupo. Gad é estrategista e valente, se dominado ajuda muito. Azer é próspero, fiel e trabalhador. Naftali gosta de uma vida boa, não é dado a responsabilidades. José, ele é frutífero e responsável. Benjamim, ele é trabalhador, mas ele também não é egoísta. Ele trabalha, mas ele não é egoísta, ele divide o trabalho dele com alguém. Ou seja, investir tempo conhecendo as pessoas. Quando Deus falou a Moisés, coloca cada tribo em determinado lugar, Moisés precisava dizer, esse tem um perfil X, esse tem um perfil Y, esse é assim, esse dá certo para aquilo, esse dá certo para aquela posição, esse vai dar certo, esse precisa que eu invista mais tempo orando, discipulando, ajudando, orientando, esse precisa que eu faça algo. Investir tempo conhecendo as pessoas. Quem investe tempo conhecendo perfis é porque tem um desejo de obter a vitória. Porque se você é um estrategista e Deus quer te levar a esse nível de estrategista, quanto mais você conhece do assunto, do que está sendo falado, quanto mais você conhece de pessoas-chave, mais possibilidades você tem de ter a vitória. Então, para saber quem é da melhor maneira, da melhor forma, como é que você sabe? Estando perto de Deus, estando próximo dele, se aproximando dele. Para saber quem é quem, a melhor maneira é estar perto de Deus. Deus falou, Moisés, fala o seguinte, Moisés, coloque esse naquela posição, coloque esse ali, coloca daquela forma, coloca assim. Moisés, organiza dessa maneira que dá certo, Moisés. Dá certo se você fizer. Sabe, queridos, conhecer pessoas não é julgá-las, mas criar um juízo que evita o prejuízo. Invista tempo conhecendo pessoas. Invista tempo conhecendo Deus. Eu quero conhecer os meus filhos. Eu tenho investido tempo conhecendo os meus filhos. Às vezes a gente pratica algumas coisas que precisa voltar e corrigir. Tenho investido tempo conhecendo as pessoas, os discípulos, que às vezes precisa corrigir alguma coisa. Tá tudo bem. Pode ficar à vontade. Às vezes você precisa investir, então investir tempo conhecendo as pessoas, mapeando, corrigindo, orientando, tá certo? E terceiro, para nós orarmos, obediência na organização para a adoração. Então nós vimos que para nós ouvirmos a voz de Deus, é preciso nós termos uma obediência, uma obediência com uma preocupação com o seu povo. Precisa ter essa obediência na preocupação com o seu povo, com tal povo. Uma obediência na organização para a conquista e uma obediência na organização para a adoração. Adoração. Todo grande homem de Deus, ele é primeiramente um adorador. Isso é um ponto extremamente importante. Números 4:49. Segundo o mandato do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e sua carga. E deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Segundo o mandato do Senhor, por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e sua carga. E deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Quando o Senhor, Moisés, vamos falar agora de adoração, Moisés. Como é que você vai organizar o tabernáculo? E Moisés foi recebendo a orientação de Deus de como fazer. E Moisés foi estabelecendo pessoas, lideranças, posições, colocando gente de acordo com o que Deus tinha ordenado, para que houvesse adoração. Nós não adoramos a Deus de qualquer maneira, nem como nós achamos correto. Nós adoramos a Deus da maneira como da maneira como a Bíblia fala, da maneira como Deus expressa o seu querer. É da maneira dele, é do modo dele. Muitas vezes nós queremos adorar ele de qualquer maneira. Não é assim.
Não é dessa forma. Então Moisés falou, olha, Deus falou para Moisés, Moisés, organiza essa adoração dessa maneira, organiza, tá certo? A adoração é um ato de entrega que exige conhecimento. Senhor, eu posso te adorar? Pode, meu filho. Vamos conversar, vamos crescer juntos, vamos progredir nesse assunto. Olha que quando eu paro para adorar a Deus, eu estou dizendo a Ele, Senhor, a minha posição aqui nesse negócio é de te servir, te adorando. É aquele trabalhador que trabalha agradecendo pelo salário que está recebendo, agradecendo pelos benefícios que a empresa dá, agradecendo porque tem um ambiente bom de trabalho, agradecendo porque ele é importante naquele processo. E quando alguém faz isso secularmente, ele está ganhando méritos na empresa. Quando nós fazemos isso no reino de Deus, nós estamos adorando o Senhor, dizendo que Ele é o Senhor. E adorando a Ele não numa questão de submissão, mas numa questão de reconhecimento da sua paternidade, da sua deidade, do seu amor que é incondicional para comigo, tá certo? Da sua forma como Ele me ama. Não se conhece o que se coloca sobre um altar sem que se invista tempo conhecendo. Aquilo que você leva ao altar, aquilo que você coloca no altar de Deus, nem que seja a sua oferta, o seu sacrifício, não sei, o seu louvor, que você coloca no altar. Você coloca de qualquer maneira ou você coloca conhecendo? Conhecendo. Nós só ofertamos, nós só entregamos aquilo que nós conhecemos. Então é preciso investir tempo conhecendo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Quando você dedica, você não abdica, mas você indica. Você indica a Deus, Deus, essa aqui é a minha forma de te adorar. Esse aqui é o meu modo de te adorar. Você só consegue conhecer se você chegar perto. Então, o diabo ministra exatamente o contrário. Sabe aquela adoração? Fica longe. Se distancia desse pastor. Se distancia desse povo. Se distancia porque você não vai acreditar, você não vai crer. Se distancia. O diabo vai ministrando um distanciamento cada vez maior. E quando você vê que não, você não consegue mais ouvir a voz, porque para ouvir a voz você precisa estar perto. Jesus tinha alguns ciclos de amizade, preste atenção. Jesus tinha alguns ciclos de amizade. Jesus tinha um ciclo de amizade dos 70, enviou 70 de 2 em 2. Eu praticamente não sei nenhum nome desses 70 que foram enviados, mas era um ciclo de amizade de Jesus. Jesus tinha outro ciclo de amizade, os 12. Os 12 estavam ali com Jesus, andavam com ele, ouvia, servia, ajudava. Jesus tinha um terceiro ciclo de amizade, os 3, Pedro, Tiago e João. Interessante. Pedro, Tiago e João. João, ele foi aquele que ficou como o Espírito Santo aqui na terra. Por exemplo, o Espírito Santo. João morreu de velho. Tiago era como se fosse Jesus aqui na terra. Tiago foi o primeiro mártir da igreja. E Pedro era aquela pessoa que tinha um ímpeto de fazer as coisas, que tinha a alegria de fazer as coisas. É muito parecido com o perfil de Deus, assim, de fazer, de estar junto, de participar. Então Jesus tinha esse ciclo de amizade, muito perto dele. Pedro, Tiago e João. Eu pergunto a você, você quer estar na adoração, você quer estar no ciclo dos 70? Você quer estar no ciclo dos 12 ou quer estar no ciclo dos 3? Eu prefiro estar no ciclo dos 3. Encostar minha cabeça sobre o seu ombro e ouvir dele uma orientação clara de como que devem ser as coisas. Eu não quero ser aqueles 70 que vão e de repente nem voltam. Ou muito menos, eu não quero nem estar longe do ciclo dos 70. Longe, bem distante. Não ser nenhum dos 70. E eu preciso entender que adorar é estar perto. Nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. Adorar é estar perto. Adorar é estar perto. Adorar é abdicar, é trocar o passageiro pelo eterno. Você tem trocado o que é momentâneo, o que é efêmero, pelo que é eterno. Adorar é esquecer tudo que você viveu de errado. Fala, Deus, eu preciso não corrigir algumas coisas e colocar a minha vida diante do Senhor, para que eu ouça a tua voz, para que eu entenda o que o Senhor quer. E eu sei que o caminho da adoração é um caminho de mão dupla. Então, quando eu adoro o Senhor fala comigo o que o Senhor está querendo. O Senhor fala comigo onde o Senhor me quer.
Então é uma via que é uma comunicação dupla entre eu e Deus e eu. Nós nos comunicamos. Nós nos comunicamos. Então esse distanciamento tem que ser quebrado. Quebrado. O diabo ministra distanciamento, mas Deus ministra proximidade. O distanciamento que você precisa, o distanciamento que você cria, precisa ser trocado por pontes que se aproximam. Nós criamos distanciamentos sociais, distanciamentos. Nós precisamos criar pontes que nos aproximem de Deus, nos aproximem do que Ele quer para a nossa vida, nos aproximem do ministério, nos aproximem do chamado dEle. E eu já vou orar com você para nós encerrarmos. O que está no altar não deve ser relegado, mas estimado, considerado e atraído para cada vez mais perto do seu coração. Eu quero então encerrar nesse momento de nós ouvirmos a voz de Deus, dizendo o seguinte: olha, a Bíblia fala que nós somos como flecha na mão de um valente. A flecha, ele fala o seguinte, como é que você atira uma flecha? Primeiro você puxa ela para perto. Deus, antes de nos lançar, Deus puxa para perto do seu coração. Não fique distante. Para ouvir a voz, você precisa estar perto do coração. Não fique distante. Se aproxime. Se aproxime de Deus. Deus quer que ouçamos a sua voz, mas o altar da obediência deve ser levantado antes. Deus falou com Caim, desobediente. Só que depois a Bíblia registra que não registra mais um diálogo entre ele e Caim. Eu preciso estar atento nesse sentido. Já com a descendência de Sem, Deus falou continuamente. O terceiro filho de Adão e Noé, de Adão e Eva. Deus falou continuamente. Daí vem a descendência de Sem. Semitas, né? Nós somos semitas. Então, veja que Deus chamou para perto Sem. E Sem ouviu. Mas Caim não. Caim se distanciou. Por quê? Porque era homicida. Hebreus 3:7 diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Por quê? Porque eles não criam. 3,14. Porque nos tempos, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que tivemos desde o princípio. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. 3,16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus 4,6. Visto, portanto, que resta estarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados boas novas. De novo, 4,7. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu comecei falando de um jovem pequenininho que passou a ouvir a voz de Deus. E termino com essa leitura do Senhor falando: olha, eu falei no deserto muitas vezes. Eu falei muitas vezes, de muitas formas, de muitas situações. Eu mencionei apenas 3 aqui. O Senhor falou de muitas outras formas, de muitas outras maneiras. E o Senhor falou: olha, aqueles que não ouviram, não entenderam, não quiseram, todos pereceram por causa da desobediência no seu coração. Então, o que eu quero mencionar com você e orar com você, o Senhor fala claramente: eu quero fazer minhas as palavras do Senhor. Aliás, eu quero que você entenda a palavra do Senhor, que é dele, não é minha, é dele. Hoje, se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. Coloque a mãozinha no seu coração. Eu quero orar com você, liberando sobre você uma bênção, o milagre, a cura e a restauração do Senhor sobre a sua vida. Que a partir de agora você possa
destapar os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor e ser por Ele direcionado. Porque se você for direcionado, nós vamos nos encontrar nesse caminho. Porque quando as pessoas caminham para o mesmo destino, elas se topam no meio da estrada, se encontram no meio da estrada. E eu quero me encontrar com você. Você que é meu discípulo, está mais perto, a gente já sempre está junto. Você que é mais distante, que eu não conheço, mas eu quero me encontrar com você. Shalom, feche seus olhinhos. Pai, na autoridade, em nome de Jesus, eu libero a tua bênção sobre cada um dos teus filhos. É a tua igreja, é o teu povo. São aqueles que o Senhor reservou, que o Senhor guardou, que o Senhor preservou. São aqueles que o Senhor, meu Pai, enviou Jesus para morrer no lugar deles, meu Deus. Eu oro para que eles ouçam a tua voz, para que eles vivam intensamente a tua voz, mas que acima de tudo eles entendam, meu Deus, que é necessário ter um coração obediente, meu Deus. Assim, meu Pai, assim como Eli falou a Samuel, falou, volta lá, meu filho. E se o Senhor falar contigo outra vez, se você ouvir a voz novamente, diga, fala, porque o teu servo ouve. Que esta seja a nossa oração nesse dia, Senhor. Fala, porque os teus servos ouvem. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Glória a Deus.